Olá, bom dia, paz do Senhor amado, meu irmão, minha irmã. Que Deus te abençoe, seja bem-vindo. Que o seu dia possa ser cheio de paz, de amor. Amém? Você deve estar achando, o Marcos está atrasado, né? O horário combinado é às 8 horas. Amém? Pois é, 8h30. Estamos considerando, nessa semana, o seguinte tema: como podemos demonstrar o nosso amor a Deus? Esse é o tema da nossa semana. Estamos falando das várias formas de que nós recebemos o amor de Deus e as várias formas que nós podemos demonstrar o nosso amor a Deus. O amor a Deus, a gente tem que praticar diariamente. Amar a Deus acima de tudo, este é o primeiro mandamento. Mas, como vimos na segunda-feira, o amar a Deus está ligado com o amar ao próximo. De imediato, o amor ao próximo deve começar pelas pessoas mais próximas de você. O amor ao próximo começa com a primeira pessoa que você vê quando você acorda. Você casado. Você olha para o lado, ou às vezes ela já levantou, já fez o café, já colocou o café na mesa, com um bolo, com um pão. É a sua esposa. Então, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao teu próximo. Começando por as pessoas de dentro da sua casa. Como você, como eu, como todos nós podemos demonstrar amor ao próximo? Isso é o que vamos ver hoje no nosso momento de reflexão. Gostaria de convidar você a continuar com a gente. É apenas a abertura, tá? A introdução do programa, pois nenhum programa espiritual ele se torna produtivo se nós não pedimos o Espírito Santo de Deus. Amém? Por isso é que nós devemos orar pedindo que Deus nos dê o seu Espírito Santo para que venhamos entender o seu propósito, para que venhamos entender cada texto, cada palavra, cada versículo citado nessa palestra. Convido a você, vamos orar? Grandioso Pai Celestial, chegamos humildemente, Pai, diante do seu santo trono, Pai, em oração. Primeiramente, Pai, para agradecer por mais esse dia de vida, Pai. Obrigado, meu Pai Celestial,
pelo dom da vida. Obrigado por ter levantado hoje, estar aqui diante desse celular, fazendo essa live para levar a sua mensagem a todas as pessoas que quiserem ouvir a sua mensagem. Pai Celestial, peço uma porção, Pai, do seu Espírito Santo, para que eu venha ter entendimento, para que eu possa compreender os textos que nós vamos ler hoje, os textos esses que o Senhor vai nos conduzir por meio do Espírito Santo, para que possamos ter um momento de reflexão, que seja um momento para que nós possamos refletir nas nossas ações, refletir em como estamos amando a Ti e refletir como estamos amando o nosso próximo. Pai Celestial, somos seres humanos imperfeitos, falhos. Muitas vezes não enxergamos os corações das pessoas. Às vezes fazemos julgamentos sem menos dar uma oportunidade para as pessoas falar para nós, nós já se afastamos das pessoas. Pai, pedimos a Tua misericórdia para que nós venhamos ser reformados conforme a Sua palavra, Pai. Para que o Senhor possa reformar os nossos corações, tirar toda a mágoa, todo o sofrimento, e que nós possamos sim estar abertos ao entendimento da Tua palavra, Pai. Que nós não devemos opor as pessoas que pensam diferente, Pai. Cada um de nós temos um entendimento diferente da Tua palavra. Cada um de nós temos um discernimento, Pai, mas com o objetivo único, que é adorar a Ti como o único Deus verdadeiro. Pai Celestial, pedimos uma porção do Seu Espírito Santo, Pai, para que possa estar visitando a casa de cada pessoa que passar por essa live, Pai. Que o Senhor possa visitar o lar, possa proteger aquelas pessoas que estão chegando do trabalho, aquelas pessoas que trabalharam a noite inteira, Pai, e hoje estão indo para a sua casa para descansar. Que o Senhor abençoe o descanso dela. Pai, que o Senhor abençoe aquelas pessoas que estão dentro do ônibus, que estão indo trabalhar para prover o alimento da sua família. Pai, abençoe aquela mãe que fica em casa cuidando dos filhos, enquanto o pai sai para prover o alimento. Que o Senhor dê sabedoria, que o Senhor dê discernimento, para que ela possa educar o filho conforme os seus mandamentos, Pai Celestial. Pai, derrame o Seu Espírito Santo, Pai, sobre aqueles nossos irmãos que estão acamados, que estão doentes. Que o Senhor possa derramar o Seu Espírito Santo, tanto nas casas como nos hospitais, meu Pai. Se for a Sua vontade, que o Senhor venha curar a essas pessoas. Que o Senhor possa dar sabedoria, Pai, e discernimento para os médicos, para que eles possam fazer o melhor tratamento possível para curar o nosso irmão, para curar a nossa irmã, para curar o jovenzinho que está enfermo. Pai Celestial, perdão, Pai, perdão pelos nossos pecados. Somos falhos, pecamos em palavras, em ações. Que o Senhor possa perdoar a cada um deles. Se nós chegamos diante de Ti, Pai, não é em nosso mérito, mas sempre é em nome e honra do Seu Filho amado, Cristo Jesus. E é em nome dele que nós Te pedimos e Te agradecemos por tudo. Amém. Amém, amém. Como vimos essa semana, Sérgio, tu és bem-vindo, meu irmão. Gratidão, meu irmão. Que bom que você conseguiu pegar pelo menos a oração, né, meu irmão? Que bom, meu irmão. Que Deus te abençoe. Que você possa ter um ótimo dia abençoado. Que o Espírito Santo de Deus possa te proteger neste dia, viu, meu irmão? Gratidão mesmo
por você passar aqui e escutar a oração da manhã. Gratidão, que Deus te abençoe. Obrigado por compartilhar, que eu vi que o irmão compartilhou a live. Amém? João Arthur Aguiar. João Arthur Aguiar, rapaz. Que Deus te abençoe, a paz do Senhor. Que Deus esteja convosco, aonde quer que você esteja, meu irmão, minha irmã. Você que está passando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. O nosso objetivo aqui não é discutir religião. O nosso objetivo aqui é levar a palavra de Deus a todas as pessoas. Amém? E o tema dessa semana é como podemos mostrar amor ao Deus, a nosso Deus. Nós ouvimos as pessoas falar tanto de amor, ouvimos as pessoas falar tanto de misericórdia, mas será que as pessoas compreendem o verdadeiro sentido da palavra amor? A palavra de Deus diz: Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê seja salvo. Olha que expressão de amor. E você? Qual é as atitudes? Qual é a forma que você tem demonstrado o amor de Deus? É isso que estamos considerando aqui. E é interessante como Deus age na nossa vida, né? E até é um tema da gente refletir, porque justamente os textos que eu tenho para considerar hoje vai falar a respeito, né, de Jó, né? E antes de eu entrar na live, eu entrei no TikTok, eu vi um vídeo. Tem tudo a ver, tá? É uma forma ilustrativa. Um vídeo que depois você vai ver porque tá no For You. É um vídeo aonde um pitbull atacou um cachorro menor, está triturando o cachorro, mordendo, porque você sabe que o pitbull ele tem uma força semelhante à mordida de um tubarão. De força. Quando ele aperta a mordida dele, ele tem uma força muito grande. E o cachorro que ele estava, não deu para identificar se era, porque a gente fica com dó, né? Dói o coração. Eu não cheguei até o final do vídeo, mas me parecia que era um cachorro muito mais franzino, né? E o objetivo, o pitbull atacou esse cachorro com tanta fúria que eu creio que ele matou o cachorro. Por outro lado, as pessoas que estavam em volta daquela situação, alguns com o celular filmando, né? Para adquirir seguidores. Outros passavam direto como se não tivesse acontecendo nada. E alguns, ou seja, só tinha uma pessoa que estava atacando água no pitbull para que o pitbull se afastasse do cachorro para que ele pudesse puxar, mas o pitbull não dava espaço.
A pessoa ia lá, pegava um balde de água e jogava no cachorro. O cachorro dava aquela respirada e voltava a morder o outro animal que estava mais, né? Então, o que isso ilustra, meu irmão? Trazendo hoje para o nosso tema, como demonstrar amor. Como Deus tem demonstrado amor. Você levantou cedo, né? Você abriu os olhos, preparou a sua roupa e saiu para trabalhar. Ou você trabalha em casa, como eu, está sentado ali, né? Fazendo o seu trabalho, está aqui acompanhando esse momento de reflexão. Que Deus te abençoe, gratidão por você estar aqui. Mas, por outro lado, tem aquelas pessoas que passam para cima e para baixo e não parem para escutar, para prestar atenção ao que está sendo dito na live. Muitos vão passar, vão olhar a situação e vão passar direto. Poucos, ou apenas um, pode ficar e dar atenção ao que você está falando. Então, meu irmão, muitos se falam do amor, esse sentimento chamado amor. Deus amou a humanidade em geral. Quando Jesus veio para morrer, ele morreu por todos. Ele não morreu somente pelo povo de Israel. Ele morreu para que toda a humanidade fosse salvo a partir do momento em que cresce em Jesus. Olhe o amor de Deus, olha a extensão do amor de Deus, né? Mas aqui na Terra são poucos que compreendem o verdadeiro significado do amor, da expressão de amor. As pessoas veem as situações, nem prestam atenção e já saem comentando. E é esse o objetivo que nós temos do programa. É mostrar para você o que está envolvido. O que acontece. Porque assim como teve aquele pitbull que atacou aquele cachorro frágil, assim o inimigo ataca você se você não está bem espiritualmente. O inimigo, ele fica em sua volta ali, buscando um momento de fraqueza seu, você virar as costas para ele pular no teu cangote e grudar no teu pescoço. E como um pitbull, como um leão que ruge, né? Que é a expressão da Bíblia, né? O leão que ruge em sua volta, esperando um momento para te devorar. E como isso acontece, meu irmão? Por que isso acontece? Lá no livro de Jó, no início, no capítulo 1,
começa uma situação que nós temos que prestar atenção. Ah, mas eu conheço essa passagem de Jó. Ah, Jó perdeu tudo, né? Depois Deus deu em dobro. Você vê como o foco de algumas pessoas relacionado à Bíblia, ela é uma visão no sentido em ter coisa material. Ah, Jó perdeu tudo, né? Mas depois que Jó superou tudo, Deus deu tudo em dobro. Olha o interesse. Mas a essência do que estava acontecendo, a pessoa não pesquisou, não meditou. Porque ali a situação não era uma questão material. A questão de Jó, ela vai muito além das coisas materiais. Jó só foi abençoado porque ele foi firme, obediente a Deus e em momento algum Jó amaldiçoou a Deus. E você, quando está sendo pressionado, quando morre uma pessoa que está em sua volta, a primeira pedra que você atira é em Deus, sabia? Jó não culpou a Deus a nenhum momento. Você pode pegar todo o livro de Jó. Ele não entendia, mas ele não acusava a Deus. Aí morre um ente querido, aí você já acusa a Deus. Ah, Deus quis assim. Você já está atacando pedra em Deus, acusando a Deus. Isso é uma fraqueza, meu irmão, que todos nós desenvolvemos. Todos nós perdemos alguém na vida. Por isso que nós precisamos entender corretamente o significado do amor de Deus pela humanidade. Nós precisamos compreender o verdadeiro significado da expressão amor. Jó, aqui no capítulo 1, vamos considerar aqui, meu irmão, minha irmã, e eu peço para você que está chegando, acompanhe comigo a leitura da Bíblia, tá? Para que Deus possa te dar entendimento, que esse é o objetivo do momento de reflexão. Nós vamos pautar as informações, pedir a Deus a orientação divina para que Ele possa nos conduzir, porém, você precisa acompanhar com a sua Bíblia os textos citados aqui, para que você venha ter o conhecimento de Deus, não do que eu falo. Eu sou apenas um estudante da palavra de Deus. Eu não sou um pastor, eu não sou formado em teologia. Eu sou apenas um diligente estudante da palavra de Deus. E você pode ser um estudante da Bíblia. É só você dar essa oportunidade. Amém? Então vamos lá. O livro de Jó. Vamos conhecer um pouquinho de Jó. Como era a vida de Jó. Aqui no versículo 1 diz assim: na terra de Uz havia um homem chamado Jó. Ele era íntegro, justo, temia a Deus e rejeitava o que era mal.
Esse era Jó. E ele tinha E ele se tornou pai de 7 filhos, 3 filhas, seus rebanhos eram de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 1.000 bois e 500 jumentas. E ele também tinha um grande número de servos. Assim ele se tornou o maior de todos orientais. A paz de Deus, irmão Danilo. Que Deus te abençoe, meu irmão. Note que Jó, ele morava na cidade de Uz. Para você ter ideia, meu irmão, Moisés, que escreveu esse livro, ele não chegou a conhecer a Jó. Moisés não conhecia. Até então, Moisés ainda não passou pela cidade de Uz. Ele passou em volta da cidade, de acordo com os relatos bíblicos. Mas ele foi inspirado por Deus a escrever a história de Jó, que é um exemplo para todos nós. Jó é um exemplo para todos nós. Porque Jó é um homem carnal como eu, como você, imperfeito. É difícil a gente se comparar a Jesus, que mesmo sendo carnal, Jesus ele era considerado como Adão e Eva. Ele não tinha pecado antes quando Deus colocou Adão e Eva na terra. No princípio, antes de Eva pecar, Eva e Adão pecar. Então Jesus viveu de forma carnal, mas não herdou o pecado. Era um homem perfeito. Então dificilmente qualquer homem na face da terra conseguiria refletir todas as qualidades de Jesus. Já a de Jó, nós podemos, mas precisamos primeiro entender o que está envolvido nessa passagem bíblica. Então, aqui no versículo 6, vamos começar a entender a situação. No versículo 6, diz assim, capítulo 1, versículo 6. Chegou o dia em que os filhos do verdadeiro Deus foram apresentar-se perante Jeová, que é o Pai de Jesus. E Satanás, até então era um anjo, também foi no meio deles, porque Satanás, ele subia e descia, vinha e andava na terra, ele tinha essa liberdade, né? Ele tinha essa liberdade. E no versículo 7 começou Deus conversar com Satanás. Então Jeová perguntou a Satanás: de onde veio? Satanás respondeu a Jeová: de percorrer toda a terra e andar nela.
E aí Jeová disse a Satanás: Você observou o meu servo Jó? Quando Satanás ele disse: Eu estou de andar sobre toda a terra. Existiam vários povos, várias nações. Até mesmo existia o povo de Israel, que era liderado por Moisés. Mas Deus não chamou a atenção a Moisés, que era na mesma época em que Moisés estava vivo, que aconteceu esse relato. Então eles viveram no mesmo tempo. Deus poderia ter falado: Tu observaste o meu servo Moisés, um líder grande, pelo qual estou usando para levar o meu povo para a terra que eu hei de dar? Não. Deus usou o exemplo de Jó para mostrar a direção ao inimigo, a Satanás. Note só, meu irmão e minha irmã, como Deus se expressa em relação a Jó. Note o versículo 8. E Jeová disse a Satanás: Você observou o meu servo Jó? Não há ninguém igual a ele na terra. Ele é um homem íntegro e justo, que teme a Deus e rejeita o que é mal. Note só, meu irmão, Moisés tendo que escrever isso de uma pessoa. E ele passando todo aquele perrengue, desde o Egito até antes de chegar à Terra Prometida, porque Moisés não chegou a entrar na Terra Prometida. Note que Deus expressou da seguinte forma em relação a Jó: homem inculto e reto, se desviando do mal. O seu Criador, o nosso Criador. Seguindo, então o inimigo disse: a Deus: Será que é por nada que Jó teme a Deus? Não puseste uma cerca de proteção em volta dele, da tua casa e de tudo o que ele tem? Tu abençoaste o trabalho das suas mãos, e os rebanhos dele se espalharam por toda a terra. Note, olhe Deus, não o inimigo, né? Tentando persuadir a Deus. Não é à toa que Jó te serve. Ele te serve porque você protege ele. Ele te serve porque ele tem interesse
Sueli Almeida, paz de Deus, minha irmã. Deus te abençoe. O inimigo falando para Deus. O Senhor abençoa tudo o que ele faz. Por isso que ele é leal a ti. Aí o inimigo continua. Deixa eu achar aqui, meu irmão, que embaçou tudo aqui. Letra pequena. Deixa eu achar o texto para me voltar. O versículo 11, né? Eu parei no 10, agora o versículo 11. Primeira de Jó, tá? O capítulo 1, versículo 11. Aqui nós estamos considerando aquela conversa entre Deus e o diabo, falando sobre Jó. Amém? Mas agora levanta a mão e atinge tudo o que ele tem, e com certeza ele irá te amaldiçoar a tua própria face. A questão ali que o diabo levantou, que a partir do momento em que Deus tirasse tudo, todas as bênçãos de Jó, Jó deixaria de ser leal a Deus. Jó deixaria de praticar a justiça de Deus. Essa é a questão levantada lá atrás. Continuando o relato, para resolver essa questão, o versículo 11, versículo 12 diz assim: E Jeová, teu Deus, disse a Satanás: Pois bem, tudo o que ele tem está nas suas mãos. Tudo o que ele tem está nas suas mãos. Meu irmão, o que significa isso, meu irmão? Você já ouviu aquela expressão: o mundo está no poder do iníquo? Você já ouviu essa expressão? O mundo jaz no poder do iníquo. O mundo está no poder do iníquo. Desculpa, irmãos. Deus deu autoridade para Satanás ir lá e tirar as coisas de Jó. Vai lá, ele diz aqui, né? No versículo 12, 13. Então Jeová diz: Pois bem, vai lá e toque tudo o que ele tem com as suas mãos, mas não toque contra ele mesmo. Então o inimigo, ele poderia fazer tudo com Jó, menos tocar na vida dele, menos tirar a vida dele. Então, a partir desse momento, foi aonde começou. Porque até então, meu irmão, você tem que compreender que até então, até antes desse momento, nós éramos levados pelos nossos próprios pecados, pelas nossas decisões.
pela imperfeição de Adão e Eva. Nós tínhamos que aprender a lidar com a imperfeição de desobedecer à lei de Deus. Era essa forma que o povo de Deus vivia antes dessa situação se iniciar. Porque a partir desse momento em diante, em que Deus falou, vá e tire tudo o que ele tem, mas não toque na vida dele, Deus deu a autoridade para o inimigo tirar tudo de Jó. Deus permitiu. E assim o inimigo fez nos versículos 7, 8. Não, nos versículos 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Resumindo esses versículos, o inimigo tirou tudo de Jó. Tudo. Porque qual era o objetivo do inimigo? É provar que o ser humano só é obediente a Deus porque Deus obedece, deixa eu voltar aqui. Vamos rebobinar. Deixa eu voltar aqui um pouquinho o raciocínio, né? Então, o inimigo veio e tirou tudo de Jó, porque a questão levantada lá atrás era que a humanidade, porque Jó representa a humanidade, representa principalmente aqueles que obedeciam às leis de Deus. Jó representava essas pessoas, as pessoas que obedeciam à lei de Deus. Então, o inimigo tirou tudo, tentou fazer que Jó dissesse qualquer palavra de maldição a Deus, para que o inimigo voltasse ao céu e falasse para Deus: eu não te falei que ele iria te amaldiçoar? Você parou de abençoar a ele. Esse é o objetivo do inimigo. Então, antes desta questão, nós tínhamos a nossa imperfeição. Nós tínhamos que aprender a lidar com a nossa imperfeição natural, como nós temos que aprender a lidar com a nossa imperfeição. Mas a partir de Jó em diante, os inimigos de Deus, o diabo e seus demônios, estão perseguindo aquele que é leal a Deus, para que ele amaldiçoe a Deus. Como ele não conseguiu e Deus provou que Jó manteve-se íntegro até o fim da sua vida.
Aí sim, Jó se manteve íntegro, não amaldiçoou a Deus, continuou obediente aos mandamentos de Deus. Por isso, foi merecedor de ser recompensado 2 vezes mais do que ele havia perdido por causa do inimigo. Jó foi recompensado 2 vezes mais. O que isso quer dizer, meu irmão, minha irmã? Que as bênçãos de Deus, ela não vem antes da obediência. Para você receber as bênçãos de Deus, para você receber a glória de Deus, você precisa ser leal a Deus. Você precisa ser obediente aos seus mandamentos. Aí sim, você se torna merecedor das bênçãos de Deus. Porque o nosso Deus, ele é amor. O nosso Deus, ele é misericordioso, benevolente, benigno. Quantas qualidades nosso Deus tem. Mas o nosso Deus ama a justiça. Nosso Deus ama o que é correto. O nosso Deus odeia a mentira. O nosso Deus odeia a falsidade. O nosso Deus odeia o adultério. O nosso Deus odeia os ladrões. Mas o nosso Deus, ele é amor. Ele é misericordioso. Então ele não vai obedecer, ele não vai abençoar aqueles que não praticam a sua lei. Aqueles que vão na igreja por interesse, em busca de coisas materiais. Deus não vai abençoar aqueles que vão na igreja somente em dias de receber uma cesta básica. Deus vai abençoar aquele que está se esforçando, apesar da sua imperfeição, apesar das suas dificuldades, como Jó, como toda a pressão que Jó sofreu, Jó se manteve íntegro. Jó não amaldiçoou a Deus. Jó não culpou a Deus quando o diabo levou todos os filhos de Jó. Hoje morre alguém, a maioria de nós taca pedra em Deus, que Deus é o culpado porque fulano morreu. Deus quis assim. Jó, no seu relato na Bíblia, não chegou nem perto de mencionar isso. Deus vai abençoar aqueles que são leais. Se você está buscando, meu irmão, bênçãos, se você está precisando de algum tipo de bênção na sua vida, faça para
por merecer as bênçãos de Deus. Jó fez por merecer. O inimigo está em sua volta, ali, como esteve em volta da vida de Jó, tirando tudo aos poucos de Jó, tirando a riqueza, tirando os filhos, tirando os gados, tirando tudo que Jó tinha. Mas ele não tirou a lealdade a Deus, porque o diabo, ele pode tirar tudo de você, meu irmão, mas o diabo não pode tirar a sua lealdade, porque ela depende de você, é as suas ações, é a sua decisão que você vai demonstrar se você é leal ou não a Deus. Quem tem que caminhar pelo caminho, quem tem que andar rumo ao reino de Deus, é você. Mas o inimigo não quer que você chegue lá. Por isso que ele coloca buracos. Por isso que ele coloca pedra de tropeços, para que você não possa alcançar o objetivo que é estar no reino de Deus. Você está no fundo do poço, né, meu irmão? Você caiu na artimanha do inimigo, né? Ele conseguiu fazer com que você adulterasse, né? Te jogou belas mulheres na sua frente. Minha irmã, ele conseguiu que você adulterasse, né? Trouxe aqueles homens com aquelas palavras bonitas, como você é linda, seu marido não te merece. Essa é a artimanha do inimigo. Quando você pensa que não, você está no fundo do poço. E cada um, ele é testado segundo a tua tendência. E uma das maiores frequências que o inimigo usa é os bens materiais. Esse ele tem atraído as pessoas com muito mais. Por quê? Porque as pessoas são enlaçadas tão facilmente. O marido é enlaçado tão facilmente que aparece aquelas propostas de emprego para ganhar o dobro do salário. Mas ele vai passar o dobro do tempo na empresa. Ele não vai ter tempo para estar com a sua esposa em casa e nem ter tempo para os seus filhos. Ele não vai ter tempo nem de ir no culto com a tua família. E aí o inimigo lança aquele pensamento: eu estou dando o bom e o melhor para os meus filhos e a minha esposa. Isso me basta. Não basta, meu irmão. Não basta. Porque ao mesmo tempo que ele conseguiu te tirar você de dentro da tua casa, te oferecendo um ótimo emprego, com um ótimo salário, ele está lá tentando a tua esposa, porque você está ausente. Porque você não está presente. Porque você só aparece na sua casa para dormir. Na realidade, a sua casa deixou de ser sua casa. A sua casa está mais parecido como a de um hotel. Você chega, você dorme, no outro dia você levanta e vai trabalhar.
E você não consegue enxergar isso, porque você está dando do bom e do melhor para os seus filhos, faculdade, escola particular, um carro de presente para tua esposa. Só que esse carro de presente que você deu para sua esposa, ela está usando para passear com o Ricardão. Ou até mesmo com o mendigo. Né? Por quê? Porque a tua esposa está frágil. Porque o teu marido está frágil. O inimigo está te prendendo a atenção de um jeito. Agora ele vai lá prender a atenção da tua esposa. Você não é amigo do seu filho. O seu filho não tem mais você como um amigo. Aí ele vai buscar os amigos lá no mundo. E os amigos do mundo, a maioria são inimigos de Deus. Quando você se dar conta, meu irmão e minha irmã, já faz anos que você não vai no culto. Já faz anos que você não pega a sua família para ir para a igreja juntos. Ah, mas você consegue tirar aquele tempo para ir para a praia, né? Tirar aquelas férias tão almejadas. Só que durante esse período de férias, você não foi no culto, você não foi na igreja. Porque você estava viajando, levou família. Você afastou a sua família da igreja. A tua esposa se sentiu sozinha. Chegou um bonitão, falou um monte de palavras. Muitas vezes você chegou em casa cansada, tua esposa bateu a mão no teu ombro, falou: meu amor, eu te amo. Vamos conversar. E você olhou para ela e falou: meu amor, eu também te amo, mas eu estou cansado. E às vezes ela só queria um abraço. Às vezes ela só queria que você expressasse esse amor. Tá vendo como o exemplo de Jó, ele abrange? O inimigo está em sua volta, está em minha volta. E o objetivo dele é provar para Deus que você só é leal a Deus porque você é interesseiro. Quer ver uma situação semelhante que nós podemos usar como ilustração? Não tem aquele, onde você trabalha, você que trabalha aí, ou você já trabalhou, você vai entender muito bem. Não tem aquele carinha puxa-saco, né? Não tem? Aquele puxa-saco do encarregado, aquele puxa-saco do patrão. Mas por que ele é puxa-saco? Hã? Por quê? Porque ele tem algum interesse. Porque ele está esperando uma oportunidade para te puxar o tapete. E é assim que o inimigo está em tua volta, esperando a oportunidade para puxar o seu tapete.
Ele deu oportunidade para o seu marido ganhar ótimo salário. Para se afastar da sua família. Então, o inimigo, ele traz benefícios. Ele não é tolo. Ele conhece você, conhece a mim e conhece as nossas tendências pecaminosas. Porque ele já veio desde o início da humanidade. Ele conhece toda a descendência de Adão e Eva. Toda a descendência de Adão e Eva. Então ele sabe muito bem aonde atrair cada ser humano. Porque ele sabe aonde cada um pode ser enlaçado. Alguns com os desejos materialistas, alguns com os desejos carnais. E ele vai atrair usando a fraqueza da pessoa, a fraqueza daquela tendência da descendência, né? Como entender essa descendência? É a mesma coisa aquela família de médico, quando o pai e a mãe são médicos, a tendência maior é o quê? Os filhos puxar a tendência do pai e a mãe ser médico. O pai e a mãe são políticos. Qual é a tendência? A tendência é dos filhos ser mentirosos. Desculpa, é só para descontrair. Né? Então a tendência é os filhos ser políticos. E assim por diante. Tem a tendência da família, né? Como tem lá a tendência da rainha Elizabeth, né? Príncipe Charles, né? Os descendentes da rainha. Então todos eles vão estar no reino, vão estar comandando o reino. Cada um vai cumprir o seu papel, mas a tendência é essa. Lógico que tem aqueles que fogem à risca. Tem filhos que não vão querer se tornar médico, vão querer ser engenheiros. Mas a tendência natural é ser médico se o pai e a mãe forem médico. Engenheiro se o pai e a mãe for engenheiro. Lógico que existem as diferenças no decorrer da vida de cada um, que cada um tem a liberdade para escolher o que quer. Mas o pai e a mãe, né? Ponto de vista do pai e da mãe, tem que seguir a profissão do pai e a mãe, tem que dar continuidade, né? Daquilo na família. Amém? Tá vendo, meu irmão? E olha que a gente leu aqui o capítulo 1 e do capítulo 1 até o 20, e são muitos textos. Nós estamos citando o exemplo de Jó, porque ele é um exemplo clássico em que muitas pessoas muitos não entendem o real significado da história de Jó. O que representa Jó, o que está envolvido o papel de Jó. O Jó, homem carnal, homem perfeito, mas, apesar de ter perdido tudo em sua volta, ele manteve a sua integridade. Ele foi leal a Deus. E por ser leal, obediente aos mandamentos de Deus, ele foi merecedor das bênçãos. Hoje, não vai acontecer
hoje, neste mundo, de nós recebermos em dobro tudo aquilo que nós perdemos. Não. Porque a nossa recompensa, ela vai vir no reino de Deus. Sim, no reino de Deus, nós vamos ter novos irmãos. Nós vamos ter terras, mas as terras serão divididas igualmente para cada um. Cada um vai ser merecedor daquilo que faz, como Jesus disse. O que você plantar, é isso que você vai colher. Não plante laranja pensando que você vai colher melancia. E fique atento. Jó plantou lealdade, obediência. Ele plantou lealdade, ele plantou obediência. E Jó colheu a lealdade de Deus. E Deus foi obediente porque Deus deu tudo de volta em dobro para Jó. Então, se você quer ter bênção, se você quer ser beneficiado das bênçãos de Deus, seja como Jó, seja leal e obediente às leis de Deus. Sendo assim, você estará demonstrando amor a Deus. Amém? Amém, né? E esse foi mais o nosso programa, né? Mais um pouquinho da palavra de Deus, mais um pouquinho que nós aprendemos, né, sobre Deus, sobre pessoas reais, que nem Jó, né? Pessoa carnal como eu, como você, mas que apesar de todas as pressões, manteve a sua integridade. Sabemos que Deus é amor, mas Deus é justo. Deus só abençoa aquele a quem é leal. Amém? Deixa eu ver quem está aqui. Vovô Narciso, seja bem-vindo, vovô. Que Deus te abençoe. Já estou te abraçando, tá? Seja bem-vindo. Deixa eu ver aqui quem é outro. Que vamos acompanhar aqui. Quem é outro? Gilcimara, que Deus te abençoe, minha irmã. Seja bem-vinda ao nosso momento de reflexão. Elaine Vasconcelo, que Deus te abençoe, minha irmã. Que a paz de Deus esteja no vosso lar. Essas são as pessoas que estão hoje aqui. O objetivo dessa live, meu irmão, é como eu disse ao meu moderador. Nosso objetivo não é ter quantidade de pessoas, né? Muitos são as pessoas, mas poucos são os escolhidos para ouvir a palavra de Deus. Se você está aqui até esse momento, pode ter certeza que você está demonstrando amor à palavra de Deus e mostrando lealdade. Porque quando você para escutar a palavra de Deus, você está demonstrando amor a Deus. E isso pode fazer a diferença na sua vida. Porque o amor a Deus, ele reflete nas pessoas em sua volta. Quando você está lendo a Bíblia,
As pessoas veem você ler a Bíblia, alguns cultiva a curiosidade e você, por expressar aquele amor, você consegue entusiasmar outras pessoas para ler, porque as pessoas ficam curiosas. Você já passou numa praça onde uma pessoa estava lendo atentamente um livro e você passou, deu aquela olhada assim, passou, mas não bateu aquele desejo de dar uma pescoçada naquele livro para saber o que aquela pessoa estava lendo? Já até passou essa experiência? Pois é. Quando você lê a palavra de Deus, talvez seja num lugar público, além de você estar expressando as pessoas que estão em sua volta sem falar nada, você vai estar demonstrando que ali naquele local, sentado naquela cadeira, tem uma serva de Deus que ama a palavra de Deus e está lendo. Olha o testemunho que você está dando e você nem abriu a boca. Tá vendo como que o seu amor a Deus pode refletir? Isso é uma forma de você demonstrar o amor a Deus. Você já tem um conhecimento da palavra de Deus? Por que você ainda não abriu uma live para falar de Deus, para conversar sobre as histórias da Bíblia, Esther, Jó, Moisés? Aprofunda aí algum tema e conte em uma live. Quanto mais lives, a hora que eu entrei aqui, eu vi mais ou menos uma lista de umas 50, 60 lives acontecendo nesse exato momento. Dessas 50, 60 lives, apenas 5, 6 comigo que eu entrei na live, estavam pregando a palavra de Deus. Meu amigo, como meu moderador sempre diz, quem prega a palavra de Deus, quem tira o tempo para falar de Deus, já por si é uma pessoa maravilhosa. É uma pessoa cheia de defeito, falhos, mas se está falando de Deus, não tem um assunto melhor no mundo. Então, quanto mais pessoas estiverem fazendo live, falando da palavra de Deus, mais conteúdo cristão você vai ter em qualquer plataforma social. Né? Dessas 60, apenas 6 comigo estão falando a palavra de Deus. O restante são assuntos variados. Né? Amém? Você gostaria de dar algum testemunho, de falar algo? Algo que você sentiu falar no seu coração? Este é o momento, que eu sempre tiro esse momento no final da minha live, antes de eu fazer a oração, né? Eu tiro esse momento para estar, se a pessoa quiser ter a oportunidade de estar relatando algum texto da Bíblia que ela leu, que fez uma diferença na vida dela, algo que Deus abençoou ela. A única coisa a única exceção é os testemunhos relacionados a coisas materiais, tá? Que no meu ponto de vista, as coisas materiais são coisas fúteis. Isso não é bem, nem muitas vezes as coisas materiais que você adquire vêm da parte de Deus. E sim do esforço, do seu trabalho, do seu esposo, dos seus filhos. Vocês se uniram, foram lá, conseguiram pagar um consórcio, né?
foram contemplados, aí tem um carro novo, né? Isso é fruto do seu trabalho. É algo que você pode alcançar. Agora, testemunho eficaz é quando a pessoa ela lê a Bíblia e modifica a sua vida. Vamos supor uma pessoa que bebia demais. Ela começou a ler a Bíblia, aprendeu que embora a Bíblia ela não proíbe a bebida, porque a Bíblia não proíbe a bebida, a Bíblia ela proíbe a embriaguez. O que é a embriaguez? É você beber em excesso. Porque se beber é pecado, comer também. Por quê? O que é a gula? A gula está lá nos 10 mandamentos. O que é a gula? A gula é comer excessivamente, além do limite necessário. Por quê? Porque você vai contrair doenças, diabetes, vai contrair problema de pressão, excesso de peso e assim por diante, né? Com o tempo, se você está gordo, com o tempo, as suas juntas da perna já não estão conseguindo suportar o peso do corpo, porque a sua estrutura corporal ela tem um limite de peso que ela suporta. Você não é feito de aço, não. Então, ao passo que você come exageradamente, que você engorda, você está colocando em risco a sua vida, começando pelos seus joelhos e juntas do pés. Né? Então, por isso que a gula ela é pecado. Da mesma forma que deixa eu voltar aqui. A mesma forma que o beberrão, a pessoa que bebe demais, ela pode se prejudicar falando o que não deve. Tem muita gente que não tem coragem de falar e usa a bebida como desculpa para estar falando, xingando, maltratando as pessoas, para descontar a raiva, né? Então, infelizmente, a pessoa... E sem falar que uma pessoa que se torna, que fica embriagado, é como se fosse uma pessoa com a mente vazia. E a mente vazia, segundo os nossos avós, as mentes vazias é oficina do diabo. E aí, você estando embriagado, o diabo te usa para fazer aquilo que ele deseja. Jogar você contra a tua esposa, jogar você contra os teus filhos, jogar você contra as pessoas que estão à tua volta. Então, por isso que a embriaguez, ela é pecado. Então, você deve beber, mas dentro do seu limite. Amém? Alguém quer contar alguma coisa? Quer relatar alguma coisa? Algo que aprendeu com algum texto bíblico? Está aberto. Vou esperar 1 minuto. 9h48 aí. Vou esperar até 9h49. Amém? Ninguém? Mais um pouco. Cate, Felipe, que Deus te abençoe, seja bem-vinda. A paz de Deus, minha irmã. Bom, enfim, né? Então, não temos nenhum testemunho. Mas, desde já, eu agradeço a você, convido a você, tá? A estar conosco, tá? No programa de amanhã, a gente vai dar continuidade. O tema dessa semana é como
como podemos demonstrar o amor a Deus, né? E no dia de hoje, nós vimos como Jó demonstrou amor e amor leal. O Jó não demonstrou somente amor, ele demonstrou amor leal, né? Então, essa semana nós vamos considerar esse assunto, né? Como demonstrar amor a Deus. Então, você está convidado para estar conosco amanhã. Meu moderador, esse horário para você te atrapalha, meu irmão? 8h30 para você? Atrapalha? Então, a gente volta amanhã, tá? Eu vou combinar com o meu moderador, né? Que todos nós temos compromisso. Mas, por que eu entrei às 8h30 hoje? Porque o meu horário todos os dias, eles são de 8 às 9, né? Todos os dias, tá até no banner aí que você tá vendo rodando, das 8 às 9. Amém? Mas eu analisando qual era o meu objetivo da rádio, né? O meu objetivo da rádio é levar as boas novas das pessoas em toda a terra. Em toda a terra tem o seu fuso horário, né? Embora eu determinei um horário ali, 8 horas, eu fixei um horário, eu sei que o inimigo vai fazer de tudo para que as pessoas não participem, não venham conhecer a verdade de Deus. Eu sei que o inimigo vai fazer de tudo para que as pessoas passem direto pela minha live para não escutar a mensagem de Deus. Porque o inimigo não quer que você aprenda sobre Deus. O inimigo não quer que você se aprofunda o conhecimento de como demonstrar verdadeiro amor a Deus. Um amor leal. O inimigo não quer. Então hoje eu estava pronto para entrar às 8 horas. Aí eu pensei, falei, não, eu vou entrar às 8h30 hoje. Porque eu tenho alguns amigos que falaram que é muito cedo, né? Porque tem irmãos que fazem lives até tarde da noite, ou irmãos que trabalham, né? Ah, por que você não faz mais à tarde? Aí eu já baixei meia hora, né? Tô fazendo meia hora mais tarde. Porque o objetivo é estar pregando a palavra de Deus no exato momento em que você precisar ouvir a palavra de Deus. É lógico que eu vou te convidar a você para estar presente amanhã. Mas só Deus sabe qual é a mensagem que você precisa ouvir. E muitas vezes eu me pego pensando porque essa mensagem, ela também pode ser à tarde, mas eu ainda não consegui um horário à tarde, não veio nenhuma coisa na minha mente. Jane, boa tarde. Oh, boa tarde. Perdão, minha irmã. Bom dia, minha irmã. Que Deus te abençoe. Seja bem-vinda. Então, aí eu falei, eu vou começar. Eu fiz hoje, Deus colocou no meu coração e eu fiz meia hora mais cedo. Mas eu quero que você, meu irmão e minha irmã, você que está aí, que está buscando ter o conhecimento da palavra de Deus, tá?
busque não só a minha live. Eu tenho várias lives de irmãos aí. Eu não quero ser egoísta, querer você só para mim, querer a sua atenção só para mim. Não, meu irmão. Deus usa várias pessoas para falar da palavra de Deus. Deus usa várias formas para ouvir a palavra de Deus. Eu mesmo, eu saio visitando algumas lives, eu fico quietinho. Alguns que já conhecem o meu trabalho insistem para me subir, eu às vezes dou uma subida, né? Digo algo, né? Mas eu também saio para recarregar a minha bateria, né? Porque cada um de nós absorvemos o conhecimento de Deus e temos o entendimento diferente de Deus, mas o que nós devemos compreender que nós temos que ser humilde. Infelizmente, ontem eu tive uma situação que não foi muito agradável, né? Onde eu entrei numa live onde a pessoa estava falando até do tema que nós estamos considerando aqui, né? Estava falando do amor de Deus, estava incentivando as pessoas a confiar uns nos outros, né? Em momento algum ele falou a gente ter cautela. Em momento algum Deus usou, em momento algum ele usou a palavra cautela. Amém? Então nós precisamos ter a cautela. Eu apenas comentei algo na rolagem, né, falando para ele, irmão, nós precisamos ter cautela, porque a Bíblia diz em Jeremias 17:5 que diz que maldito é o homem que confia no homem. Meu Deus, parece que foi um insulto para o irmão. Então, assim, existem várias pessoas que falam da palavra de Deus. Você precisa buscar a palavra de Deus aqui no momento de reflexão. Ou em outras lives de outros irmãos, que você esteja buscando a Deus, mas tenha cautela, meu irmão. Tenha cautela. Maldito é o homem que confia no homem. E dentro desses homens, nem os profetas nos tempos bíblicos eram de confiança. Se acreditavam neles, eles falavam a palavra de Deus, porque a única coisa que é perfeita é a palavra de Deus. Porque só Deus conhece a profundeza do coração das pessoas. Minha irmã, se você quiser louvar, tá? Eu vou aguardar o seu louvor para a gente encerrar com a oração logo em seguida, tá? Pode mandar o convite. Então, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Qual é a verdade? A verdade da igreja? A verdade do apóstolo? A verdade minha? A verdade sua? Não, a verdade da palavra de Deus. Amém? Então essa é a confiança que nós devemos ter. Se apegue à palavra de Deus. E tudo o que eu falar na minha live e que outros falar na live deles tem que estar baseado na palavra de Deus. Caso contrário, fique com o pé atrás. Se o que ele fala tem fundamento bíblico, base bíblica, amém, meu irmão, fique.
Aproveite o banquete espiritual que Deus está provendo para você. Aproveite. Nós somos aprendizes. Todos nós estamos aprendendo a cada dia da palavra de Deus. Então, nós sim devemos visitar outras lives. Você não deve ficar preso somente à minha. Vá em outras lives. Você, toda vez que você estiver aqui, de coração você será bem-vinda. E tenha certeza que tudo que for falado aqui vai ser baseado na palavra de Deus. Amém? Né, irmã Amém. Jane? Amém, abençoado. Eu fiz uma pergunta aí, eu acho que o irmão não entendeu, ou não leu. Irmã, eu fiquei. Eu coloquei essa foto minha aqui para cima e para baixo, e às vezes ela tira o foco da rolagem, né? Mas eu Sim, não é vi, não. sobre o homossexualismo, irmão. Como é que a gente pode tratar eles dentro da Bíblia? Porque as igrejas os aceitam, né? Mas a gente sabe que Deus ama o pecador, mas não o pecado. E eu li na Sim, Bíblia que os afeminados não herdarão o reino de Deus. E é uma coisa muito difícil de lidar hoje em dia. Meu irmão mesmo tá uma bagaceira. Ele vivia com a mulher, agora migrou para esse outro lado, que não cabe a nós, né, falarmos a respeito disso. Mas o irmão lê mais a Bíblia do que eu. E eu hum, sei, irmão, que Deus não aceita o homossexualismo. Dizem que é coisa de crente, não. É a palavra que diz, não somos nós que julgamos. Livre-arbítrio todo mundo tem para fazer suas próprias escolhas, né? Mas eu queria que o sim. irmão me ajudasse com isso. Como que a gente prega, irmão, para uma pessoa dessa, assim, se caso for necessário? Irmã, o nosso papel como cristão é transmitir a verdade para a pessoa. Doa, Amém. A né, quem a doer. quem Isso. doer, né? Porque tá uma Mas, vergonha, meu irmão. Aí eu queria ter, assim, um. Não sei, irmão. Eu não tenho dom de pregar. Como eu já disse ao irmão, eu brigo. Meu dom é louvar, aham, não é pregar. sim. E o nosso objetivo é mostrar as coisas que Deus aceita e as coisas que Deus não aceita, né? Ok, Então, irmão. a gente transmite a verdade. Agora, cabe à pessoa, na sua individualidade, decidir seguir ou não, Amém, né? irmão. Porque Amém. já é um fardo para a pessoa. Eu conheço pessoas que têm essa mente, mas assim é uma dúvida muito complicada, porque a mente do ser humano ela é desenvolvida conforme a situação, a vida que ela vive. A gente não pode julgar as pessoas pelo que ela viveu. Verdade. A gente não sabe o passado daquela pessoa. Você não sabe o porquê que aquela pessoa ela decidiu ter esse pensamento. Eu sou ou não sou homem ou eu sou mulher, mas o meu corpo é isso, né? Eu acho que também tem a parte, irmão, que a Bíblia fala que eles se corrompem, são os filhos da desobediência. O irmão concorda? Sim, sim, mas é uma questão assim. Existe a lei de Deus, existe a individualidade, né? Isso. Livre-arbítrio, né? Que é o livre-arbítrio, exatamente. Cada um faz suas Então, escolhas, depois colhe seus frutos. lá em Deuteronômio, Deus falou: eu coloco os 10 mandamentos, Isso. e você tem a liberdade. Deus deu a liberdade para todos nós fazermos o que quiser da nossa vida. Só que ao mesmo Amém. tempo que ele dá essa liberdade, ele fala: eu te dou a vida e a morte, estão em suas mãos. Eita, glória, amém, irmão. É Era isso que eu eu, precisava ouvir. é Então a gente não eu. é para estar julgando, nem julgando, nem Não, jogando pedra. A gente deixa, né, não. irmão? Deixa É eu, seguir. E sim, sim. a colheita é deles, né? Não é nossa. A gente A gente, apregou a palavra, mas eles que então, fazem tomar a decisão, não é isso? amém. É porque assim, minha irmã, se você qualquer ato de julgamento que a gente fizer contra essas pessoas, você vai estar fechando a porta
porque Verdade. você lançou a semente. Amém. Aquela, ao Uhum. passo que você perde o contato totalmente com o seu parente ou com qualquer amigo que tenha essa cabeça, esse desenvolvimento de raciocínio, quando você perder espaço, você vai deixar que aquela semente que foi lançada, ela perca espaço, porque o inimigo vai trabalhar isso. Verdade, irmão. E se você se mantém por perto, uma hora ou outra você mostra para ele dentro da palavra de Deus, olha, Deus não concorda com isso. Eu Amém, entendo, irmão. seu ponto, porque Deus que vai julgar o comportamento dele. Porque, minha irmã, Amém. eu tenho pessoas que têm esse raciocínio, que têm uma vida muito melhor do que qualquer cristão. Pois é, né? Eu tenho pessoas que têm essa mentalidade, mas têm um comportamento, né, melhor do que pratica o amor ao próximo muito melhor do que muitos cristãos. Eu sei, eles Mas sim, nesse caso sim, irmão, mas assim, é porque a gente não é salvo por obras, né, e pela graça do Senhor, a Bíblia diz. Então obras não servem para nada, ou então eu ia sair doando tudo que eu tenho para ver se eu ia para o céu, porque tá difícil a jornada, né, tá difícil. Então não são as obras que salvam, né, eu achava que era, mas como o irmão acabou de falar, leia a palavra, examine a palavra, saboreie ela, não apenas olhe ela como um livro não, para entender, né, irmão? Entender. ó, você vê, só para você ter ideia, poucos textos que eu li do livro de Jó hoje, nós já atingimos várias coisas, vários aspectos. Amém, Porque assim, graças a as Deus. pessoas têm aquele pensamento que é, que Deus prova a sua fé. Pessoal, é só ler o livro de Jó com Graças a mais Deus. calma, é só prestar atenção. Isso, irmão. E não é A, de... difícil de você não. compreender. A deficiência do pessoal é não ler a Bíblia, né, irmão? É não ler. E É não, olha, ficar só pra lá e pra e cá. ali, minha irmã, ali não tem segredo nenhum ali para você Verdade. compreender que não é É Deus verdade. que está provando a tua fé. Eu uso muito, eu falo, pessoal, permitir é Verdade. diferente de ir lá e fazer. Deus É verdade. permitiu. Agora eu não me recordo o texto, mas tem o texto, se eu não me engano, de 1 Pedro, lá fala que o mundo está no poder do iníquo. Isso. E Eu já li, está irmão. no poder do iníquo porque foi entregue o E poder quem no poder reina, do iníquo e lá quem tá naquela reinando é o época de príncipe, né? Jó. Quem tá Exato. reinando é o príncipe das trevas, que reina no mundo. Eu li na Bíblia também. Ali no livro de Jó é a prova dos 9, ali é a certeza que é isso que está acontecendo com a Amém, irmão. humanidade hoje. Eu vou ler É Jó, só então. você ler, meu irmão. Se você não está entendendo o que eu estou falando aqui, você não concorda com o que eu estou falando, lê. Antes de abrir a sua Bíblia no livro de Jó, ore a Deus. Peça a Verdade. Deus, eu quero entender essa situação de Jó, porque eu ouvi o irmão Marcos falar que é o inimigo que está governando este mundo. Deus, me dá Sim. uma luz para me entender. Faça isso e O abra próprio sua Bíblia Jesus e fala. vai ler com calma, com tempo. Não é só ler assim rapidamente que você não vai entender. Leia versículo por versículo, que ali Amém. não tem nenhum segredo. Porque, assim, tem termos da Bíblia que você começa a ler, aí ele, num ponto final, ele para o assunto e ele só vai começar a explicar 4, 5 livros depois. Sim, tem coisas que você precisa encaixar na palavra de Deus. Já na Verdade. questão de Jó, ela está perfeitamente relatado e não é difícil. Palavra simples, independente da tradução da sua Bíblia. Ela é clara. O mundo está no poder do iníquo, perseguindo Jó, que representa todos os servos leais a Deus, porque Deus Amém. disse:
não há homem igual a Jó na terra. Lembre-se que quem escreveu essas duras mensagens foi Moisés. Foi Moisés que tirou o povo lá do Egito e foi nessa mesma época de Jó. Amém. Mas foi a Jó que Deus destacou como homem e com reto, se desviando do mal. E Graças a Moisés Deus. escreveu isso. Imagine você, meu, você que é pastor da igreja, você chega lá o diretor da tua igreja e pede para você escrever um informativo elogiando um pastor da sua igreja. Qual é o sentimento que você vai ter? Hã? Imagina o sentimento de Moisés escrever disso depois de tudo que ele passou e ter que escrever isso de uma outra pessoa que ele ouviu falar e ele não chegou a conhecer Jó. Ele só conheceu porque foi Deus que inspirou ele a escrever, que aí ele falou, mas quem que era essa pessoa? Pelos relatos bíblicos, historiadores falam do relato de Jó, falou que Moisés nunca passou pela cidade de Uz. Moisés ele passou Amém. nas cidades em volta, mas na cidade ele nunca passou. E é nessas passagens que Moisés ouviu falar de, de Jó por outras pessoas, embora ele foi inspirado a escrever, mas quando você escreve de algo que você não conhece, você fica curioso para saber o que realmente é, né? Imagina Verdade. o pensamento de Moisés, né? Mas não vou me estender muito, até porque a irmã precisa fazer o almoço das crianças para ir para a escola, né, irmã? Não, Pode irmão, eu falar. tenho que buscar o meu às na escola, que estuda de manhã, às Ah, tá. 10h40, eu tenho que buscar, amém? Então, muito Amém. obrigada, irmão, pela ajuda, pela explicação, para eu não tratar ele de forma errada, né, e saber levar a palavra até eles. Se quiserem ouvir, a Bíblia diz, né: "Quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas". Como a bandeja do demônio está servida e todo mundo quer se lambuzar nela, né, irmão, não quer matar a carne, nem matar os seus próprios desejos, que é o livre-arbítrio, são as escolhas. Deus Sim. diz: "Tudo é lícito, mas nem tudo convém". Então, vamos ficar com aquilo que é de Deus, que é para Deus e que vai subir para o céu. Uma pessoa impura, com a Isso. bruxaria, com o homossexualismo, com o que seja, com todo tipo de adultério também, não vai poder entrar no céu, né, irmão? A palavra quem diz, não somos nós, é a palavra, amém? Já que hoje foi sobre Jó, vou cantar uma música de Jó, amém? Amém. Jó, como pode ainda adorar? Se não tem motivos pra cantar, abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem mesmo por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele, aleluias. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, aleluias, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a honra, a Ele a glória e o louvor. Jó, como pode ainda adorar? Se não tem motivos pra cantar, abandona esse Deus e morre. Oh glória.
mas não adoro pelo que ele faz, nem mesmo por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Isso é intimidade, Senhor, aleluias. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. E o que você vai fazer? Eu vou adorar, glórias a Deus, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele a glória, aleluias. A Ele a glória. A Ele a glória. Para sempre, amém. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a honra, a Ele a glória e o louvor. Amém? Graças a Deus. Amém, meu irmão. Que Deus Glória a Deus. abençoe você, meu irmão. Igualmente, irmão. Meus irmãos, eu quero agradecer a você que ficou comigo até o momento, tá? Ó, o restante dessa semana eu vou fazer um momento de reflexão a partir das 8h30, tá? Então vai começar das 8h30 Eu só até... apareço essas horas, irmão, para das tarefas, viu? Porque senão eu acompanhava a live inteira, mas eu fico sozinha em casa, filhos vão tudo para a escola, marido vai trabalhar, 11 horas no máximo tem que estar a comida pronta. Aí eu não posso assistir a live mais cedo. Amém, irmã, mas será sempre bem-vinda, né? Amém, obrigada, Deus abençoe. Todos nós temos as nossas atividades. É como eu sempre falo, nós devemos amar a Deus e amar o nosso próximo. Mas lembre-se que o próximo, ele começa dentro da sua casa. O próximo é a tua esposa, é o teu marido, é os teus filhos. E aí, quando você abre a porta da sua casa para ir trabalhar, você tem que aprender a amar as pessoas, seus vizinhos, Verdade. as pessoas que estão lá fora. Mas o amor ao próximo começa no seu lar. Amém? Amém, irmão. Deus abençoe, viu? Fiquem na paz, Amém. Deus abençoe vocês. A todos nós, minha irmã. Eu quero agradecer a todos vocês, que Deus abençoe vocês, e vocês já estão convidados para estar amanhã aqui, a partir das 8h30 da manhã, tá? Eu vou encerrar agora com uma oração, amém? Grandioso Pai Celestial, chegamos diante do seu santo trono em oração, Pai, para agradecer, Pai, por esse alimento espiritual, agradecer, Pai, os textos que foram lidos aqui, agradecer, Pai, essa mensagem linda que o Senhor deixou relatado aqui na vida de Jó, aonde nós devemos, Pai, ler com calma, prestando atenção a cada versículo, para que possamos compreender, Pai, o que está envolvido na nossa adoração a Deus. Nós precisamos compreender, Pai,
que nós devemos amar a Ti sem interesse nenhum, Pai. Nós devemos adorar a Ti como Deus, o Criador do céu e da terra. Não porque o Senhor é o Criador do ouro e da prata e de toda a riqueza da terra, mas adorar a Ti, Pai, como um Deus de amor, um Deus de justiça. Essa é a questão jogada lá no tempo de Jó. Porque o inimigo disse a Ti, Pai, não é à toa que Jó teme a Ti, porque Tu te abençoa tudo o que ele faz, tudo o que ele produz. Mas sabemos, Pai, que o Senhor abençoava a Jó, porque como o Senhor disse, não existia ninguém semelhante a ele, homem culto e reto, se desviando do mal. E isso nos dá a entender que nós só recebemos as bênçãos de Deus, Pai, se nós formos obedientes aos seus mandamentos, se nós praticarmos na nossa vida os seus mandamentos, Pai, aí nos tornaremos merecedores das bênçãos que o Senhor derrama para os seus servos leais. Pai Celestial, muito obrigado, Pai, por essas informações. Que o Senhor possa colocar essas mensagens no nosso coração, que o Senhor possa nos moldar segundo a sua vontade, Pai. Que o Senhor possa visitar, Pai, a casa de cada um que passou por essa live. Aqueles que ainda estão aqui, Pai, que o Senhor abençoe a cada um, Pai. A minha esposa que chegou do trabalho, que está acompanhando a live. Pai, que o Senhor abençoe a nossa vida, o nosso lar, que o Senhor abençoe a nossa família, os nossos filhos, os nossos netos. Enfim, Pai, abençoe a nossa rádio, a Rádio Web MZ. O Senhor sabe que o objetivo é levar as boas novas em toda a terra habitada. Que o Senhor possa abençoar o nosso programa de reflexão. Que o Senhor possa nos usar, Pai, no horário que for da sua vontade, que o Senhor achar melhor para que nós venhamos transmitir as mensagens no momento exato que o seu servo precisar ouvir, Pai. Perdão, Pai, pelos nossos pecados, somos falhos, somos imperfeitos. Mas se chegamos diante de Ti, é em nome e honra do Seu Filho amado, Cristo Jesus, e é em nome dele que Te agradecemos por tudo. Amém. Amém, amém, amém. Lembre-se, meu irmão e minha irmã, Deus é o nosso refúgio. Deus é a nossa fortaleza. E lembre-se da última mensagem deixada neste dia. Se você deseja alcançar as bênçãos de Deus, seja leal, ame a Deus, ame com amor leal. Que Deus abençoe você, tenha um ótimo dia, que Deus possa iluminar a sua vida. Fiquem todos na paz de Deus. Estaremos aqui às 8:30 da manhã. Até mais.